podem ficar de pé um pouquinho, deixando os materiais em cima da mesa, da cadeira. Então tem uma musiquinha que fala assim: eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Vamos lá, vocês agora. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Pode sentar um pouquinho. Em um reino muito, mas muito distante, vivia um rei. E esse rei era uma pessoa muito bondosa, caridosa. E ele amava muito os seus súditos, todos eles. Este rei, um dia, decidiu que ele emitiria um decreto. Todos neste reino estão proibidos, eu digo proibidos, de sorrir. Estão proibidos. Todos neste reino estão proibidos de sorrir. E os dias foram se passando, as semanas foram andando, e depois de dias, semanas, temos um mês. O mês e a tristeza começou a tomar conta de todo o reino. A tristeza, ele começou a achar um pouco o que está acontecendo. O que está acontecendo? As crianças já não brincavam mais na rua. As flores já não tinham mais o mesmo encanto. As árvores estavam todas secas. E ele começou a pensar, a matutar, a refletir. E ele refletiu muito. E ele saiu para refletir. E ele passou por vales, campinas, montanhas. E ele continuou refletindo. O que está acontecendo? E ele voltou passando por montanhas, vales e campinas, e conversou com um de seus súditos. Seu nome era Eurico. Eurico, o que está acontecendo em nosso reino, Eurico? Boa pergunta. Boa pergunta. E o Eurico então respondeu: meu rei, você emitiu um decreto proibindo que todas as pessoas sorrissem. E isso fez com que a alegria, o encantamento, fosse embora do nosso reino. Tudo fosse embora. Isso está fazendo muito mal para o nosso reino. Pense sobre isso. E o rei, saiu para pensar.
E ele passou por vales, campinas, montanhas e ficou pensando. E ele não conseguia achar uma resposta. E ele viajou mais um pouco, passando por vales, campinas, montanhas. Mas ele não conseguia achar a resposta. Então ele passou por vales, campinas e montanhas. Depois de passar por vales, campinas, montanhas, ele estava muito cansado. E de repente, de súbito, ele pegou no sono. E no meio dessa sonequinha, bem silenciosa essa sonequinha, ele teve um pesadelo horroroso. Ele teve um pesadelo mais horroroso da vida dele. Ele viu que no seu reino só tinha coisas ruins, coisas escuras, coisas que ele nunca tinha visto na vida. Ele viu que no seu reino tinha escuridão. De repente, até eu assustei agora. Assustou? O que emitiu nesse reino, gente? Que não pode o quê? Então, por favor, vamos obedecer? Não é decreto? Por que vai sorrir? Então ele está rindo ainda. Nesse reino foi emitido um decreto. Qual que foi o decreto? Você pode respeitar a ordem do rei? De repente, ele... Ele viu que realmente precisava ter sorriso no seu reino. Então ele voltou para o seu reino muito rapidamente, viajando por vales, colinas e montanhas. E chegando no reino, ele gritou pelas ruas: sorriam! 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 Agora é para sorrir. Agora é para sorriam! Sorriam! Ela tá a cabecinha assim, ó. Cabecinha. Sorriam! Sorriam! E a partir daquele dia, o reino mudou de nome. Ficou conhecido como o Reino da Alegria. E as flores começaram a viver, tiveram outro encanto. As crianças voltaram a brincar na rua. Já não estavam mais brincando, né? Voltaram a brincar na rua. E a vida começou a ter mais sabor, mais sentido. Porque sem alegria, o que nós temos? Nada. Tá vendo? Não tem como ficar sem. E essa é a história do Eurico e do rei dele. Tá aqui o rei. E onde que a gente encontra alegria? Na felicidade. Na felicidade. Nós precisamos ter alegria para tudo, não é verdade? Todos os dias na nossa vida, em todas as ações que nós formos fazer, nós precisamos de alegria. Eu peço para vocês, neste momento, que peguem a folha em branco que vocês têm e fiquem de pé, para que nós possamos fazer uma atividade. Vocês vão pensar na vida de vocês, posicione esse papel de frente com vocês. Na horizontal. Isso. Esse papel aí, ele representa a nossa vida.
Esse papel, ele representa a sua vida e todas as coisas que nela existem. Vocês estão enxergando aí tudo o que você precisa? Olha tudo o que você precisa no seu dia a dia. Encontre nessa folha, agora, tudo o que você precisa na sua vida. Seu carro, sua casa, sua roupa, um chocolate, a escola. Encontre aí nesse papel também os seus brincos, a sua carteira, a sua caneta, seus sapatos, seus vários sapatos. Salto alto, salto baixo, rasteirinha, tudo isso. Todas as suas camisas, seus vestidos. Tudo, encontre nesse papel todas as suas necessidades. E agora, nós vamos fazer algumas escolhas. E vocês vão ter que deixar algumas coisas que vocês usam nesse dia a dia. Façam escolhas agora. E selecionem algumas coisas que vocês mais precisam. E deixem as supérfluas para trás. Abandone-as agora, ficando somente com as que você precisa de fato. Acredito que essa escolha foi uma escolha muito difícil. Olhe de novo para esse papel. Continue olhando tudo o que você precisa. Tudo o que é mais importante para você. Tudo o que é mais importante para você. Olhando nessa folha aqui. E essas coisas estão aí porque elas são suas. Somente suas. Coisas, André, sentimentos. Tudo. O material e o sentimental. Tudo o que você precisa. E mais uma vez, vocês vão ter que fazer uma escolha. Coloca de um lado tudo o que vocês precisam. Porque vocês vão ter que fazer escolhas e deixar coisas para trás. Façam essa escolha agora. No seu tempo, escolha o que você precisa e faça essa escolha. Deixe coisas para trás. E aí você encontra o que realmente é necessário. O que realmente é importante. Mas é difícil abandonar coisas, abandonar sentimentos, abandonar pessoas. Nós não somos covardes, mas às vezes nós precisamos voltar. E depois de um dia de muitas atividades, de muitas alegrias, de muitas surpresas, de muito inesperado, nós voltamos para aquele lugar gostoso, onde a gente vai encontrar pessoas muito importantes. E que lugar é esse, pergunto para vocês? Que lugar é esse? Vocês estão com certeza que é a casa? Que lugar é esse aqui? É a nossa casa, onde a gente vai
nos reconfortar, onde nós vamos descansar, onde a gente busca novas energias, onde eu vou buscar conforto, segurança, é aqui. Olha a sua casa. Olha o seu portão da sua casa. Entra na sua casa agora. Ande pela sala, pela cozinha, seu quarto. E finalmente na sua confortável e quentinha cama. E nos dias que o vento bate mais forte na minha janela, eu preciso de uma cobertinha bem quentinha, que vai me esquentar durante o meu descanso. Que eu vou cobrir meu pé também, porque eu não quero ser um pé frio. Cobre o pé. Cobre o outro pé também. Cobrir os dois pés. Mas é preciso, ao nascer do sol, eu me levantar para o novo dia. Eu me levanto e, como soldado, eu sigo em frente. Vamos seguir em frente. Vamos acordar. E às vezes nós precisamos mudar as nossas atividades por um imprevisto. Então, do meu chapéu, aqui, meu chapéu está aqui, eu vou mudar. Mudou? Mudou, ficou quadrado. Mudei o meu caminho e eu encontrei alguém. A outra. Isso. Eu encontrei alguém que precisa de mim. E esse alguém vai ser ajudado agora por mim. Eu estou atrasado, mas eu vou ajudar. Eu vou te ajudar. Eu tive que mudar o meu caminho. E de repente eu encontro ela. E eu vou ter que ajudar ela também. Mas eu tenho sempre comigo Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. E essa trindade, ela me leva a ter força para ajudar o outro, para evangelizar os meus pequeninos, os nossos pequeninos do Senhor. Porque nós nunca, eu digo nunca, podemos parar, nós nunca podemos parar. Todo mundo chegou aí? Chegou aqui? Então nós temos aqui as nossas arestas. E aqui eu tenho um chapéu mais pequenininho,
que é como eu estou depois de ter ajudado ela, de ter ajudado ele, de ter mudado o meu caminho. Mas eu me dispus a fazer isso porque eu tenho comigo Deus que é Pai e Deus. E eu nunca vou parar de navegar. E eu vou continuar navegando todos os dias. E eu estou agora, vocês estão agora ajudando o outro do lado, porque nesse espírito de alegria eu sempre posso ajudar. Eu sempre posso mudar o meu caminho. E é por isso que nós podemos dizer verdadeiramente que nós somos evangelizadores. E que, mesmo com tormentas, nós vamos continuar ajudando, sonhando, acreditando e sempre navegando. Nós vamos navegar um pouquinho agora juntos. Vocês podem se assentar. Vamos nos aquietar um pouquinho o nosso coração. Olhar esse barco aqui. Olhar o seu barco. Esse é o barco da sua vida. Esse é o barco que te leva, que te guia todos os dias. Eu vou me aquietar aqui por alguns minutos. Eu quero que vocês reflitam no seu barco, ou seja, na sua vida um pouquinho. Enquanto nós estávamos seguindo com o nosso barco, com a nossa vida, observei que muitos estavam ajeitando seu barco. E aí, voltamos a recuperar coisas que já tínhamos deixado para trás, que são as nossas vaidades. Tem que estar bonitinho, então eu vou puxando aqui, ó. Vai ficar bonitinho esse barquinho. Coisas que vocês já tinham deixado para trás. Eu tenho certeza que na primeira dobra vocês já tinham abandonado a vaidade. E na segunda dobra, nós ficamos com um papelzinho pequenininho assim, ó. Tenho certeza que ali tinha o esposo, a esposa, o namorado, o amigo, o irmão, o filho. Porque a família é o que é mais essencial. E a outra família que nós temos é a família que a gente escolhe, que são os nossos amigos. E Jesus também tinha muitos amigos. Estavam reunidos os discípulos no mar da Galileia. E Pedro disse: eu vou pescar. Eu vou pescar. E os outros responderam: nós vamos com vocês. Entraram no barco e foram. Remando, remando e remando. Já em alto mar, depois de remar, remar e remar, começaram a jogar as suas redes. Nada. Nada. Já de manhã, bem cedinho, ouviram da praia um homem: vocês têm algo para comer?
E eles disseram, não, estamos aqui a noite toda. Chua! E nada, tem nada para comer. Joguem as redes à sua direita. Chua! Nossa, que pesado. Muitos peixes. E pescaram 153 peixes. Chegando à beira do mar, avistaram quem? Jesus. E comeram os peixes, 153 peixes. E Jesus realiza ali então a pesca. Ah, Jesus é aqui, né? Vocês aprenderam. Que gostoso. É gostoso, né? Então, encontraram? E ali, na alegria do encontro, na alegria da família, que é a família escolhida, eles alimentaram seus corpos e ouviram da palavra de Jesus, alimentando as suas almas. E essa história é a história da pesca milagrosa. 153 peixes. Você viu? E depois de tanto, nada, mostrar o caminho que à direita do Pai, que é Deus, temos o nosso amigo, que é Jesus, que mostra o nosso caminho, que mostra como fazer. E a contação de histórias, ela não é o absurdo de fazer o mais, mas é fazer o menos como. Como que eu vou colocar esse evangelho para essas crianças? Como que eu vou fazer isso? Nós temos nas crianças uma divisão que foi traçada pelos psicólogos e pedagogos, a idade de interesse das histórias. Essa idade se inicia de 3 a 4 anos, onde nós chamamos essa idade de idade do fascínio. Fascínio, fascinação. Que a criança encontra nessa idade do fascínio. Ela tem interesse maior, não sendo excluso os demais, mas o maior interesse é por coisas concretas. É por coisas concretas, grandes imagens. Então você vai buscar essas ferramentas para lidar com crianças dessa idade. De 5 a 6 anos, nós temos a idade realista. 5 a 6 anos realista. Realidade. Qual é a nossa realidade? A realidade da criança é ver, da menina é ver a mãe lavando louça e ouvir uma história da mãe lavando louça. Do menino é ver o pai limpando o carro e ajudar ele a limpar o carro. Esse tipo de história nessa idade vai fazer com que a criança tenha maior interesse por essa história. Que tenha essas ferramentas, essas alusões. Não excluindo as demais. De 7 a 8 anos, idade de histórias fantásticas. Super-heróis. Ben 10. Mulher Maravilha. Homem-Aranha. Não excluindo que crianças de 3 a 4 anos que foram colocadas pelos psicólogos e pedagogos na idade do fascínio tenham interesse por heróis, que estão lá na idade de 7 a 8 anos. Isso não vai excluir, mas vai fazer mais parte do cotidiano dele. Explico para vocês por quê.
De 3 a 4 anos, a criança está se descobrindo. Está se descobrindo o seu corpo e está descobrindo o mundo à sua volta. Então ele quer concreto, ele quer pegar. Ele quer sentir. O nosso mundo ele é muito abstrato. A gente fala numa linguagem muito difícil. E é na simplicidade que você conquista uma criança. É no barquinho de papel que você conquista uma criança. É no puxar de uma rede que você vai conquistá-la. Vem puxar comigo. Vamos fazer acontecer o evangelho aqui. Esse fazer acontecer, ele explica para nós que é como e não o quanto que eu faço que vai fazer a minha história ser boa, que vai fazer a minha contação ser boa, que vai fazer o meu encontro com os pequeninos do Senhor ser um encontro prazeroso. Encontrando sua história. Que tipo de história eu devo contar? Uma história que eu já vivenciei, que eu já li muito, que eu já conheço, que as imagens já estão claras para mim na minha cabeça. Eu já criei uma linearidade para contar. Preparando a sua história. Qualquer que seja o modo como você faz, deve absorver a história. O que é esse absorver? É tomar propriedade, é ter claramente a linearidade da história para vocês. Tem algumas dicas aí. A primeira, ela diz assim, que... Podem ler a primeira linha, por favor, juntos. A narração deve se estender mais do que 10 ou 15 minutos. Isso não vale para os nossos pequeninos. Eu trabalho com criança também. Hoje de manhã eu estava com as crianças de 7 a 8 anos. Eu digo para vocês, 5 ou 7 minutos. 5 ou 7 minutos. Com o que a gente concorre? É com tablet, celular, E você não vai conseguir prender a atenção deles por mais desse tempo. E não é a quantidade de tempo que ele vai ficar olhando para você que é o seu triunfo. Mas é a qualidade disso. É como fazer, não é o quanto se faz. É a profundidade que isso vai levar para a criança, a absorção que ela vai ter. A importância é essa. Então, 5 a 7 minutos você vai conseguir fazer. Coloca ela junto, vem puxar comigo. Vamos fazer, vamos buscar. Parte do concreto. Busquem recursos, vamos falar de recursos já já. Visualize sua história. Na sua mente. Tá? Use repetição. Por onde que o rei viajou? Vales. Vocês entenderam isso acontecer? E aí, a repetição aqui joga a rede. Nada. Isso faz a história decantar dentro da pessoa. Marca a sua vida, marca a vida da criança, marca a vida de uma pessoa, de qualquer pessoa. Não é, gente, a quantidade do que se faz, mas é a forma que se faz. Contar a história não é pegar um livro e ler a história. Mesmo que você não lembre, dê um branco, continua. Busca no olhar de alguém a resposta, a continuação para a história. Porque é ali que está o verdadeiro Jesus Cristo. É no olhar do outro, é na alegria do outro. Estamos falando tanto de alegria, de encontro. Essa é a importância. Use gestos. Eu quase não usei gestos porque eu sou muito tímido aqui. Tá? Vocês até me desculpem. Eu não uso gestos porque eu sou tímido. Mas olha o que Deus deu para cada um de nós. Olha esse tamanho todo. Tem gente que é um pouquinho menor, mas tem tudo isso aqui. Tem braço, tem perna, tem articulação. A gente dobra, viu, gente? Tem gente que acha que não dobra. A gente dobra, ó. A gente dobra. Isso aqui é instrumento.
Só que é instrumento. Fantoche é instrumento? É instrumento. Pandeiro é instrumento? Mas corpo é o maior instrumento que a gente tem. Usa isso. Usa isso. Já começou a fazer estágio? Já? Criança é aqui, né? Olho no olho. Senão não adianta. E a gente fica cansado. Né? A gente quer ir lá para nossa casa. Lembra do barquinho? A gente vai lá para nossa casa, ficar na cobertinha, renovar a energia para continuar. Porque a nossa vida é o quê? O que nós fizemos aqui hoje na dobradura? É um barco, é o processo. Esse barco ele tem que continuar navegando. Acredita que você pode. Você consegue. Tá? Preste atenção especial em como você descreve seus personagens. Quando descrever dois personagens conversando, use o truque chamado foco cruzado. Eu ouvi aquela moça estava aqui, a loirinha. A Dani falou que vocês sempre atuam em duplas, né, no encontro com os pequeninos, ou em trio. Foco cruzado. Gente, o que é foco cruzado? Isso aqui é técnica, e técnica faz ser contação. O resto é leitura de história e blá, blá, blá. Então, foco cruzado é isso aqui. Eu estou aqui contando a história. Eu sou Eurico, estou dando conselho para o meu rei. Eu estou aqui dando conselho para o meu rei, que eu sou súdito, então eu estou aqui, ó. E o rei está aqui. Eu estou em 2 catequistas, 2 evangelizadores pequeninos, então um fica de frente para o outro. Mas não vai esquecer das crianças lá, senão eles vão embora. Eles vão esquecer de tudo, vão fazer outras coisas. Então traga, faz foco cruzado. 45 graus. Só aqui, ó. Né? Você está aqui, mas você está lá. Você está lá com as suas crianças. Você está aqui na sua cena, mas você está lá. Então fez aqui, vai para cá. Fez aqui, vai para cá. 45. Né? 45 graus. Isso aqui é muito importante. Não esqueçam disso. Você contará histórias no seu melhor se você preparar não somente sua história, mas você tem que estar preparado, tem que estar descansado. Para projetar e sustentar sua voz, deve respirar profundamente. Respira, mesmo que você tenha esquecido a história. Respire a sua história. Né? Aquela coisa de puxa por aqui, essas narinas, solta pela boca. Tem dia que você não vai estar bem. Então, naquele encontro com os pequeninos, hoje não vai dar para ser contação. Não é todo dia que tem que ter. Só se a criança pedir. Aí você nunca pode negar. Nunca negue para uma criança. Jamais negue para uma criança. Veja e ouça também bons contadores. Você vai aprender técnicas de apresentação. Técnica é isso que eu estou falando para vocês, é foco cruzado. Né? Foco cruzado. Estou aqui de frente e eu estou a 45 graus. Eu estou sustentando a minha voz e eu estou variando a minha voz. Eu estou dando suspense para a minha história. Isso é técnica. E isso é contação. O resto é leitura. Leitura é uma coisa, contação de história é outra. A técnica faz ser contação. E isso traz encantamento. Tá? E isso evangeliza. Muito. E isso conquista. E isso traz alegria para minha criança. Para os meus amigos, que são meus pequeninos. É isso que a gente busca. O uso da voz, a variação. Então eu tenho no suspense e de repente... Até vai dar um sustinho assim, mas... Aí passa. Sabe o que aconteceu? De repente... Né? Pode ser um de repente tão, né? Tão forte como o meu aqui agora que eu dei. Mas com a criança... De repente... Ó, o corpo, a voz, isso é contação. O resto é leitura. Leia coleções de contos.
Já dei a dica para vocês, depois a Raquel vai estar passando. E se der branco em sua memória, continue. Continue, busque no olhar do outro, no seu olhar, no olhar da minha criança, a continuação da minha história. Porque esse trabalho não tem como dar errado, sabe por quê? Porque é o trabalho do amor. Não tem como dar errado. Trabalho da alegria. Trabalho com criança, não tem como dar errado. Ah, esqueci, deu tudo errado, deu certo. Deu certo, porque eu estou evangelizando. Então nós temos métodos, depois aí embaixo. Tem a narração, participação ou cantos. Eu vou te contar uma história. Começa aqui. Tá. Material visual. Com quem que eu vou usar de 3 a 4 anos, maior interesse, idade do fascínio. Histórias caracterizadas, fantoches, teatro de bonecos. E a dramatização, que é corpo, é fazer acontecer. É, vem comigo, vamos aqui puxar essa rede. Isso é dramatizar. Recursos facilitadores, nós temos os fantoches. Tem a TV de papelão, que eu não trouxe hoje, mas é uma televisão que é feita de papelão. Super simples, não é nada complicado, nada rebuscado. Depois nós faremos uma televisão. E a gente manda no e-mail também para mostrar para vocês, é super simples. E, por último, eu quero dizer para vocês essa frase. Acredite, Deus se encanta com você desde sempre. Surpreenda Deus, surpreenda-o cada dia mais, contando as histórias da vida de Jesus e de seus preferidos, as criancinhas. Muito obrigado. E continuem aqui na formação do dia de hoje.